Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse momento possamos ser alimentados pelo poder da Sua palavra, para a edificação das nossas vidas, para firmarmos pactos na presença do Senhor. Diante de tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, Ele nos dá a oportunidade de meditar na Sua palavra. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre a vida de Naamã e, por que não dizer, o dilema de Naamã. Mas antes de começarmos essa meditação, nós vamos orar. Pai, que no abrir dos meus lábios, Senhor, o Teu Santo Espírito possa ser o orientador, para que eu fale a mim e aos meus irmãos aquilo que me convém falar, segundo as riquezas da Tua graça, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, vamos lá. A história de Naamã é bem conhecida de muitos dos irmãos. Naamã, sua história está narrada no capítulo 5 do livro de 2 Reis, e eu peço a você que abra sua Bíblia nesse texto, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, e nós estaremos meditando, e você pode acompanhar. Vou fazer um breve resumo da história de Naamã. Naamã era comandante do exército da Síria. Era um homem valoroso, era um herói de guerra. E Naamã era uma pessoa que tinha alta estima do seu senhor, o rei da Síria. Naquela ocasião era governada por Ben-Hadad II. E Naamã, embora seja um homem estrategista e extremamente capaz no seu ofício de militar, ele era leproso. Um homem cheio de realizações, porém leproso. Naamã tinha uma serva, uma escrava, que ajudava sua esposa, e essa escrava ela foi levada cativa do povo de Israel e servia o general Naamã e sua família. E esta menina, certa vez, ela exclamou a seguinte frase: "Ah, quem dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta que está lá em Samaria. Certamente ele o curaria da sua lepra." Isso chegou ao conhecimento de Naamã. E Naamã fez-o saber ao rei. E o rei, por sua vez, porque gostava muito dele, escreveu uma carta para o rei de Israel e enviou esta carta juntamente com Naamã. E a carta basicamente dizia o seguinte: "Estou enviando o meu servo Naamã para que você o cure da sua lepra." Ora, quando o rei de Israel recebeu esta carta, ele rasgou as suas vestes e disse: "Por acaso eu sou Deus? Eu tenho poder sobre a vida, sobre a morte? Por que está enviando este homem para que eu o cure?" E isto chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. E Eliseu disse ao rei: "Olha, diga para ele enviar este homem a mim, e aí vocês saberão que há profeta aqui em Israel." E assim aconteceu. Naamã foi introduzido na presença do profeta Eliseu, chegou com sua grande comitiva, mas o profeta não saiu ao seu encontro. Ele mandou que o seu servo fosse e dissesse o seguinte a Naamã: "Vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e você será purificado, você será limpo." Ora, depois que Naamã ouviu esta palavra, ele ficou extremamente indignado, porque pensava ele consigo mesmo que o profeta iria sair, iria invocar o nome do Senhor, iria colocar a mão sobre a parte leprosa, e aí sim ele seria curado. E disse mais Naamã: "Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, muito melhores do que todas as águas que há em Israel?" Mas Naamã foi convencido por seus servos, que disseram a ele: "Olha, se ele tivesse te pedido algo difícil, o senhor não faria? Vai lá." E Naamã foi.
Naamã fez conforme a ordem do profeta e mergulhou 7 vezes no rio Jordão. E logo após, a sua carne sarou. E a Bíblia diz que ele ficou igual a uma criança, como se fosse a pele de uma criança. Este é o resumo de uma história do Naamã, o grande general do exército da Síria. Mas essa história ela tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. E é possível nós traçarmos alguns paralelos entre a nossa vida e tudo aquilo que aconteceu com Naamã. Primeiramente, Naamã era amado por seu rei. Seu rei tinha uma autoestima, não apenas pelos feitos militares de Naamã, mas porque de fato o rei gostava dele. Assim como o rei gostava de Naamã, nós também somos nutridos do amor de um rei muito especial, o Senhor. Somos amados do Senhor. Naamã também era amado do Senhor. E a prova disso, nós percebemos bem isto, que num outro momento onde é mencionado o nome de Naamã na Bíblia, é exatamente em Lucas, no capítulo 4, no verso 27, salvo engano meu, onde Jesus Cristo, ao estar em Nazaré, na terra onde foi criado, ele comentava sobre a incredulidade das pessoas da sua cidade, da sua própria parentela. E ele disse certa vez que no tempo do profeta Eliseu haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o Ciro. Sim, a não ser Naamã. Então Naamã é amado do Senhor, assim como nós também somos amados pelo nosso Deus. Outro paralelo que nós podemos perceber um grande amor do Senhor é porque Deus amou o mundo de tal maneira e Ele entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nós lemos em João 3,16. Naamã era leproso. E por ser leproso, era segregado da sociedade, das pessoas do seu convívio, embora tivesse esposa, servisse ao rei, em algum momento da sua vida ficou leproso. E os leprosos, eles eram separados da vida em sociedade. Eles eram considerados como pessoas imundas, impuras, e não poderiam de forma alguma habitar no meio do povo. As doenças de pele em geral, na antiguidade, eram taxadas como lepra e não tinham cura. Então apenas por uma questão miraculosa seria possível resolver o problema de Naamã. Naamã era leproso, mas nós, à sua semelhança, um dia também estávamos segregados, separados da presença do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, diante da presença do Senhor, éramos como que impuros, sem direito a estar na presença do Senhor, por causa da grande doença que acomete toda a humanidade, que é o pecado. Éramos, na forma de Naamã, como que leprosos, doentes, espiritualmente doentes. Assim como Naamã, nós também, de certa forma, éramos leprosos. Sim, pecadores e, portanto, destituídos da glória do Senhor. Mas assim como Naamã ouviu acerca do profeta, acerca de um profeta que
havia na cidade de Samaria o profeta Eliseu. E assim como nós, através de alguém, através da mensagem, no caso dele foi uma menina, uma moça, uma escrava, né, que falou acerca desse profeta, nós ouvimos também acerca do Evangelho, nós ouvimos falar de Jesus. Mas, à primeira vista, Naamã rejeitou a proposta do Senhor quando foi encorajado a simplesmente mergulhar nas águas do rio Jordão. As águas do rio Jordão não são águas bonitas, não são águas límpidas. O rio Jordão é um rio que nasce proveniente de gelo, então suas águas são turvas, à semelhança do rio Madeira. Mas é por isso que Naamã falou que os rios de Damasco eram muito mais bonitos e questionou por que ele também não poderia ficar limpo banhando-se neles. Naamã me faz lembrar que muitos de nós também à primeira vista rejeitamos o chamado de Cristo, rejeitamos o chamado do Evangelho. Me fez lembrar da terceira estrofe do hino Cegueira e Vista, né? Onde ele falava o seguinte na frase: eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Às vezes a gente rejeita o convite do Senhor. Às vezes rejeitamos o convite do Senhor não apenas para a salvação, mas também para a santificação. Mas não é só isso. Naamã foi convencido. Ele foi convencido pelos seus servos a obedecer à ordem do profeta. Graças a Deus que também fomos convencidos pelo Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E isso nós encontramos em João 16, no versículo 8. E aí, Naamã mergulhou nas águas do Jordão e foi curado. E nós também mergulhamos e nós experimentamos da água da vida, o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz em João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Não é o Rio Jordão, mas são rios de água viva que brotam do seu interior. É a presença do Santo Espírito do Senhor na sua vida, fazendo um jorrar, um brotar, como se fosse um rio. Sim, e isto aconteceu na vida de Naamã. Mas a partir daquele momento, algo sobrenatural aconteceu na sua vida. A sua carne tornou-se tal qual a carne de uma criança. Jesus Cristo falando aos seus discípulos, certa vez, que discutiam acerca de quem era mais importante no reino dos céus e disputavam posições. Isso está em Mateus, no capítulo 18, verso 3. Jesus Cristo diz o seguinte para eles: olha, em verdade vos digo, se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nos tornamos como que crianças quando nascemos de novo, no dia em que aceitamos Jesus. A proposta do Senhor Jesus Cristo não é que a gente viva tal qual uma criança vive, com as responsabilidades diminuídas que elas têm, mas é na forma da sua sinceridade, da sua fidelidade, da sua total dependência, da sua espontaneidade, sim, e principalmente da forma direta e sem máscaras que as crianças se apresentam a gente. São autênticas.
Então você vai ver exatamente na forma de uma criança agir como o Senhor deseja que a gente seja diante da sua presença. E se não nos tornarmos como elas, de forma alguma entraremos no reino dos céus. Mas a partir deste momento, Naamã foi restaurado, e agora que vem as implicações. E agora que chegam algumas das situações pelas quais tanto ele quanto nós passamos. Acompanhem comigo aqui a partir do versículo 15 do capítulo 5 do livro de 2 Reis. Na parte final, Naamã diz: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, o profeta disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Mas instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aí vem o versículo 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, o rei, entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Bom, aí temos algumas questões na vida de Naamã que também se parecem com as nossas vidas. Vamos lá? Bom, nós também reconhecemos que Deus é o nosso único Senhor. Sim, no dia que entregamos a nossa vida ao Senhor de Cristo, nos declaramos que reconhecemos que Ele é o nosso único Deus. Com certeza. Isso nós fizemos de todo o nosso coração, a semelhança de Naamã. Mas a semelhança de Naamã, muitas vezes nós também queremos meio que barganhar com Deus. Se tu fizeres isso comigo, eu serei assim e farei assim. Naamã quis presentear o profeta. Isso era um costume, era um hábito, pagar os serviços do profeta. E alguns profetas do Senhor recusavam este pagamento. Até porque receberam de graça. De graça também teriam que dar. E nós não podemos de forma alguma entrar nessa questão de trocas com o Senhor, como se fosse possível o homem pagar o tão grande sacrifício, o tão grande amor que o Senhor nos demonstrou na cruz do Calvário. É por isso que em Efésios 2, no versículo 8, nós lemos: é porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nada que eu ou que vocês possam fazer. Sim, não vem das obras, para que ninguém se glorie na presença do Senhor. É de graça, sem barganhas. Jamais podemos chegar diante da presença do Senhor e apresentarmos os nossos presentes, as nossas oferendas como retribuição àquilo que o Senhor fez. Porque ainda que façamos isso, será infinitamente insuficiente para estar à altura do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Era um cordeiro puro, santo e imaculado, que derramou o seu sangue por nossas vidas, o sangue do justo pelos injustos. Mas mesmo assim, muitas vezes barganhamos com Deus em algumas questões. Mas, além disso, Naamã demonstra uma certa ignorância com as coisas de Deus. Ele pede 2 cargas de terra para que ele possa levar, talvez para fazer um altar quando ele chegasse no seu país, erigir um altar para que ele pudesse prestar holocaustos, ofertas ao Senhor. Mas Deus não habita
em templos, em obras feitas por mãos de homens. Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Atos, no versículo 17, capítulo 17, versículo 24 e versículo 25. Atos 17, 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Este é o Senhor. Não há nada que nós podemos fazer como ofertas físicas que agrade o Senhor. O que realmente agrada o Senhor é fazer juízo, justiça, atender os necessitados nas suas questões e guardar-se incontaminado do mundo. Esta é uma religião verdadeira, segundo nós lemos lá em Tiago. Mas aí chegou uma questão que é um grande dilema na vida de Naamã, a questão da idolatria. De saber que vai retornar para sua terra, vai ter que entrar juntamente com o seu rei, na casa do Deus do seu rei, Rimon, e curvar-se, prostrar-se diante de um Deus pagão, que ele agora sabe que não é Deus. Nisto perdoe o Senhor ao seu servo, quando eu tiver que entrar na casa de Rimon e me prostrar diante a imagem de Rimon, juntamente com o meu Senhor. E aí? E agora? Nos prostramos ante Rimon quando pecamos. Nos prostramos diante a presença de um Deus pagão quando somos idólatras, e somos idólatras quando colocamos qualquer coisa, qualquer situação acima do nosso Deus. E aí, pode ser atitudes, pessoas, situações, vontades, desejos. Tudo isso, se estiver acima do Senhor, é idolatria. Temos muito mais a ver com Naamã do que pensamos. E esse mesmo dilema que era vivido por Naamã, que já de antemão sabia que esta nova vida que agora ele abraçou seria difícil para que ele pudesse viver e resistir até o fim, sendo fiel. Assim nós também guardamos em nós também essas questões, porque embora sendo libertos do poder do pecado, quando nos convertemos, o pecado ainda está diante de nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 7, logo no final deste capítulo, ele falava exatamente isso a partir do versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E isto é um dilema que nós vivemos. Porque, embora sendo salvos, estamos num processo de santificação. Mas o mesmo apóstolo Paulo, logo em seguida, ele dá a saída e a solução. Logo no capítulo 8, no verso 1, ele diz: Mas agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É por isso que, depois que Naamã falou isso ao profeta Eliseu, Eliseu disse uma palavra a Naamã, que é a mesma palavra que o Senhor fala para mim e para você. A palavra que o profeta Eliseu disse a Naamã está lá no versículo 19 do capítulo 5 de 2 Reis. Eliseu lhe disse:
vá em paz. Vá em paz. Siga em paz, meu querido. Os dilemas de Naamã estão diante de nós todos os dias. Mas vá em paz. Porque em 1 João, capítulo 1, versículo 9, o Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus abençoe a sua palavra ao meu e ao seu coração, para que você viva os dilemas deste presente tempo, tendo a certeza de que o Senhor é contigo, para que você tenha uma vida de paz. E embora você tenha dificuldade em alguma área da sua vida, o Senhor deseja te limpar, assim como limpou Naamã. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Eu não sei se você já entregou sua vida a Jesus, mas as circunstâncias do mundo te fizeram desviar. Eu não sei se você tem alguma questão, alguma dificuldade no trato com alguma pessoa que você entende que é um impedimento para uma comunhão real com o Senhor. Eu não sei se a sua vida está envolvida numa tristeza, e tristeza tal que apenas o Senhor é capaz de animar o seu interior e lhe dar vida. Ora, eu digo a vocês que o mesmo Deus que operou no passado na vida deste homem é o mesmo Deus que opera hoje no presente, na vida de todos aqueles que o invocam, na vida de todos aqueles que o buscam. Por isso que a oportunidade é dada hoje, para eu e para vocês, para mim e para vocês, para fazermos um pacto com o Senhor. Estamos segregados diante desta pandemia, separados, sem a presença física uns dos outros, mas podemos nos ajudar nas orações mutuamente. Mesmo separados, pensamentos vêm ao nosso interior e muitos deles demonstram a fragilidade da nossa fé e a forma de encararmos o mundo. Se na nossa boca há murmurações, certamente precisamos ser limpos pelo Senhor. Se nas nossas mentes há dúvidas, certamente precisamos exercitar a nossa fé no Senhor. É por isso que os olhos do Senhor estão sobre todos os seus filhos, sobre todos aqueles que o invocam, sobre todos aqueles que o buscam. Mas os braços do Senhor também estão abertos para receber a todo aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Os braços do Senhor estão abertos para receber os seus filhos de volta, aqueles que um dia andaram junto conosco, mas que as circunstâncias do mundo de alguma forma os afastaram. Por isso, o convite do Senhor neste momento é para que façamos um pacto diante da sua presença. Um pacto de viver a vida de acordo com a sua vontade, remindo o tempo, porque os dias são maus, os dias são tenebrosos, mas podemos manter a nossa fé intacta na presença do Senhor. E eu gostaria de orar mais uma vez com os meus irmãos, com você. Eu gostaria que você se unisse a mim nesta oração. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi manifestada aos nossos corações. E a Tua palavra revela o que está oculto, o que está escondido. Tua palavra revela porque ela é luz. E ela é luz sobre as trevas interiores que habitam o ser humano. Ó Deus eterno, que a luz de Cristo possa brilhar nos corações que ainda não tiveram oportunidade de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Que a luz de Cristo possa brilhar, ó Deus,
naqueles, ó Deus, que um dia foram impactados por esta luz, mas os cuidados deste mundo fizeram com que esta luz fosse sufocada, ó Pai, pela falta de fé, pela incredulidade, pela idolatria, pelo pecado. Ó Deus, recebe de volta, ó Pai, estes, pois, que agora, Deus, fazem um pacto com o Senhor de viver a vida de acordo com a Tua vontade. Ó Deus eterno, consola o coração daqueles que se encontram em dúvidas, ó Deus, em murmurações, em tristeza, ó Pai, que a alegria do Senhor, que nos revigora a força, esteja presente em suas vidas. Ó Deus eterno, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a sua igreja, que o Senhor possa estar abençoando ricamente nossas vidas, para que a gente possa passar neste tempo, ó Pai, remindo o tempo, porque os dias são maus, mas tendo a certeza de que em breve nós veremos a manifestação do Senhor nos ares, e todos nós estaremos diante da sua presença para todo sempre. Na fé, Santo Deus, que temos no nome de Jesus Cristo, aguardamos, ó Pai, a revelação do Senhor, a manifestação do Senhor nos céus. Ó Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Se você tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, por favor, faça um comunicado por algum canal aos irmãos da igreja. Temos vários acessos e este vídeo estará sendo postado também no YouTube, no canal da igreja, que você possa de alguma forma fazer uma manifestação para que a igreja possa orar por sua vida, para que todos nós, mesmo distantes e mesmo separados, estejamos participando da vida em comunhão uns com os outros. Amém? Só para finalizar, gostaria de deixar o meu agradecimento ao pessoal da comissão de eventos que gentilmente presenteou os homens batistas com um álcool gel, com uma máscara também, para que nós possamos nos proteger ao sairmos nas ruas, em virtude do dia do homem batista. Então você, meu caro homem batista, Deus abençoe, feliz dia do homem batista. Guardar as normas de Deus, andar nos seus caminhos e obedecer os seus mandamentos. Isto é o que significa ser homem batista. Que Deus abençoe a todos. Amém.